vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu convido a igreja a abrir em Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Verso 22 até o verso 34. Desculpa, até o verso 33. Nós leremos do 22 até o verso 33. Mateus 14, verso 22 até o verso 33. Glória a Deus. Amém. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia diz: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de ministração da tua palavra. Sabemos, Senhor, que esta palavra não veio do homem, mas ela veio diretamente do teu trono. E nós, nesse momento, Pai amado, repreendemos toda ação maligna que deturpa a tua palavra, toda a distração da mente, toda a confusão, ó Deus. Mas nós decretamos aqui, Senhor amado, liberdade para o teu Espírito Santo. Tenha liberdade, Santo Espírito de Deus, de passar pelos nossos corações, pela nossa mente, nos convencendo da justiça, do juízo, da salvação que o Senhor nos traz. Usa, Senhor amado, o teu servo para que a tua palavra chegue, Senhor, ao coração de toda a tua igreja, de todos nós. Que o Senhor ministre, Senhor amado, o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, Jesus nessa noite, tem um propósito para todos nós. Ele veio trazer novidade de vida. Glória a Deus. E trazer novidade de vida de uma forma sobrenatural. É isso que Ele nos promete e é isso que Ele vai cumprir. Glória a Deus. Muito bem, nós lemos essa passagem muito conhecida e muito pregada nas igrejas. Mas Deus, como diz a palavra, o Espírito Santo, Ele vivifica a palavra de Deus. E Ele traz a cada dia uma nova revelação. E é essa revelação que Ele traz para nós nessa noite. Amém, igreja? Muito bem. Aqui nós vemos uma passagem que fala que Jesus anda sobre as águas. E Pedro tem o mesmo desejo. E Jesus concede isso a ele. Glória a Deus. Muito bem. Uma coisa que nós temos na nossa vida é algo chamado cotidiano. Amém? Todos nós temos um cotidiano. O que é o cotidiano? A rotina do dia a dia. Aquilo que nós fazemos diariamente, semanalmente. Não é verdade? E nós temos esses padrões. Eu acordo pela manhã muito cedo, tomo meu banho, tomo meu café da manhã, vou ao trabalho, levo meu filho à escola, depois de retornar ao trabalho, pego meu filho. Cada um tem a sua rotina. Não é verdade? Todos nós temos essas rotinas. E cada um sabe da sua realidade. Nós temos também coisas, não só do dia a dia, mas coisas que são tradição de família, que afetam também a nossa vida.
a forma que a nossa família se comunica e se trata, a nossa cultura familiar, de onde nós viemos, nossos ancestrais, e isso também influencia no nosso jeito de ser no dia a dia. Nós estamos também debaixo de uma cultura de um país que também nos influencia no dia a dia. O que nós estamos querendo dizer é que todos nós, como seres humanos, somos formados, somos padronizados de alguma forma. Nós recebemos isso por herança, até por DNA. O jeito que eu falo, o tom da minha voz é muito parecido com o meu pai. Quando eu falo no telefone, alguém ouve: "Oh, é o senhor ou Tacílio?" O Tacílio é o nome do meu pai. Não, é o Fabrício. Porque é muito parecido, nós herdamos essas padronizações. E o mundo, o nosso dia a dia nos traz isso. O jeito que nós falamos, que tratamos as pessoas, que conversamos, a forma com que nos vestimos, chamamos isso de moda, não é verdade? Moda é uma padronização que vem. Qual é a cor da moda? Eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Alguém sabe a cor da moda? Neon, meu Deus. É um semáforo praticamente. Né? Neon é a cor da moda. Né? Então, aí a gente fica à mercê disso. E isso acaba influenciando as nossas vidas. Nós somos especialistas em formar rotina. Nós somos especialistas. Pode reparar. Cada um de nós tem a sua rotininha, o seu jeito de ser. Não é verdade? Nós colocamos até padrões na hora de almoçar. Eu coloco primeiro o feijão, depois o arroz, do ladinho a guarnição, né? Depois a salada, a mistura, né? Não é isso? Mais ou menos? Nós temos padrões, né? É uma coisa impressionante. E às vezes essa rotina, ela toma conta da nossa vida e nós não percebemos. Nós não percebemos. Eu tenho um jeitinho de pentear o cabelo, sempre daquele mesmo jeitinho, né? De pentear o cabelo, o jeito de amarrar o sapato. Enfim, nós temos as nossas padronizações e nós não saímos da rotina. E tudo isso que a gente faz diariamente acaba se tornando o que na nossa vida? Natural. Guarda essa palavra, natural. Aquilo que nós fazemos todos os dias se torna natural. Quem toca um instrumento, todo dia se ele praticar, toca o instrumento naturalmente. Né? Você viu os meninos tocando aqui, o pessoal toca de olho fechado. Né? Canta de olho fechado. Porque a prática faz com que isso se torne natural. O pessoal do louvor estão devendo uma para mim, elogio e vocês, hein? Tocam de olho fechado, né? E aí, tudo se torna natural. Mas Deus quer trazer algo novo para nós, de forma sobrenatural nessa noite. Amém? É isso que Ele quer fazer. Mas o que você está falando tem a ver com alguma situação, Fabrício? Tem a ver com Pedro. Pedro anda sobre as águas. Tá, mas o começo da história que Deus quer falar conosco nessa noite não é aí. Deus quer falar numa outra situação. Veja bem, Pedro era pescador. E aonde Pedro estava? No barco. Eles não estavam no barco? Nessa passagem, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães. Jesus fala para eles assim, ó: eu vou ficar despedindo a multidão. E vocês pegam o barquinho e pode ir. Mas Senhor, vai, eu estou mandando. E Jesus ficou despedindo a multidão. Igual os pastores ficam aqui, o pastor Daniel fica cumprimentando. Jesus abraçou um, né, deu beijo em outro, cumprimentou, orou por um convidou, Jesus vai jantar lá em casa, hoje não dá. Né? Então ele ficou despedindo a multidão. E os discípulos foram. E aí eles foram para o meio do mar. Esse mar estava revolto, porque estava ventando muito, e empurrou esse barco à distância. E essa distância era uma distância mais ou menos de 5 a 6 quilômetros da praia. Não estava pertinho da praia. O barco andou bastante, de 5 a 6 quilômetros. E aí eles estavam distantes. E aí aquele barco começou a se mexer. E aquele vento começou a bater. E eles começaram a ficar assustados. Essa passagem, ela está em 3 evangelhos. Ela está agora no evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Lucas não conta essa história. Em cada evangelho, cada autor destaca de uma forma diferente essa história do barco. E somente em Mateus fala a necessidade de Pedro, que ele quis andar sobre as águas.
Nos outros, destaca a distância de 5 a 6 quilômetros. No outro, destaca que Jesus olhou a distância de 5 a 6 quilômetros e viu o desespero deles. E ali Jesus falou: eu vou ajudá-los. Irmãos, a nossa irmã aqui ministrando louvor, ela falou: Jesus está vendo você. Jesus enxergou aqueles discípulos passando dificuldade de 5 a 6 quilômetros de distância. Olho de águia, olho de Deus. Olho que enxerga onde os homens não enxergam. Deus está vendo o seu barco. Deus está vendo como a sua vida pode estar turbulenta. Ele está observando. E Ele vem e veio hoje para te salvar. Glória a Deus. E aí aconteceu essa situação. O barco, irmãos, para Pedro, que aparece nessa passagem de Mateus, era o dia a dia de Pedro. Vocês concordam? O barco era o natural de Pedro, era a rotina, porque Pedro, a Bíblia diz que era pescador. E a vida de um pescador é andar aonde, pessoal? No barco. E muitas vezes não é um dia, 8 horas dentro do barco, eles passam semanas num barco. Longe da família, de dia, de noite, faça frio ou faça sol. Eles estão lá, no barco, tentando conseguir o sustento para a sua família. O barco era o dia a dia de Pedro. E Deus está falando conosco nessa noite, que nós temos o nosso dia a dia, a nossa rotina, as nossas dificuldades, que Ele está observando, que mesmo que a distância, mas Ele está observando. Ele está olhando o quanto esse barco pode estar virando ou não, ou se está calmaria ou se não está calmaria. Ele está observando. E Ele quer falar isso aqui para a gente nessa noite, que Pedro vivia uma rotina. Só que Pedro, dentro daquele barco, tomou uma decisão. Ele viu Jesus andando, falou: Jesus, se for o Senhor, deixa eu andar sobre as águas também e chegar até você. E Jesus falou simplesmente para ele assim: Pedro, venha. Pedro, venha. E Pedro, com muita fé, pisa na água e começa a andar. Isso é algo natural? Para Pedro, o natural era estar tranquilo no barco. Por mais que mexesse, o vento balançasse, ele era pescador. Ele não tinha mais náusea. Ele não tinha mais medo no mar, ele era experiente. A Bíblia fala que Pedro sabia nadar, porque quando Jesus ressuscita e faz aquela multiplicação, fala: pesquem desse lado do barco, e a rede começa a estourar, a Bíblia fala que Pedro se joga do barco e pula no mar, mostrando que ele sabia nadar. Ele poderia muito bem pular na água. Senhor Jesus, permita eu ir nadando. Ele falou: não, eu quero ir de uma forma diferente do que estou vivendo a minha vida. Eu quero ir, Jesus, até o Senhor de uma forma diferente daquilo que eu estou acostumado. E Jesus falou: venha. Nós estamos querendo viver de forma sobrenatural e diferente na presença de Jesus, porque o comum já faz parte da nossa vida. O comum faz parte desse mundo, não é verdade? E Deus vem falar assim: eu quero que vocês vivam o sobrenatural. Só que na nossa cabeça, preste atenção, igreja, que Deus falou muito forte isso comigo. Na nossa cabeça hollywoodiana, acostumado com os filmes de Hollywood, com as novelas, o sobrenatural para a gente é cair um fogo do céu. Não está caindo fogo do céu ultimamente. O sobrenatural é aparecer um anjo na nossa frente. Não tem aparecido um anjo na nossa frente. O sobrenatural é ver um morto ressuscitar. Na nossa cabeça hollywoodiana, é tudo isso. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu. Glória a Deus. E Deus tem poder para fazer isso acontecer agora. Se Ele quiser descer fogo do céu, se quiser aparecer um anjo aqui atrás, Ele faz. Deus pode. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus. Quem somos nós para falar: o Senhor não pode fazer isso?
Ele pode fazer. Sabe por que Jesus permite Pedro andar sobre as águas? Fala, vem aqui, Pedro, eu posso mostrar para você, olha o meu poder. Ande sobre as águas. Quantos quilômetros estava o barco longe da praia mesmo? De 5 a 6 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus chega andando. Jesus andou 5, 6 quilômetros sobre a água, igreja. Isso não é sobrenatural? Imagina de repente à noite você está no barco, daqui a pouco vem aquele vulto andando sobre a água. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu pulo, né? Ou me escondo no convés. Eles pensaram, é um fantasma. Daí Jesus, epa, calma, coragem, sou eu. Pedro olha aquilo lá. De todos os discípulos, sabe como é Pedro? Pedro é impulsivo. Ele não pensava muito para falar, não. Ele cortava a orelha de soldado, né? Ele falava grosso. E fala, eu quero andar também, Jesus. Olha que ousadia. Jesus pergunta, o que você quer fazer? O que você precisa de sobrenatural na sua vida? Jesus fala, venha. Você tem que pisar para fora do barco, tá? Em cima do barco é tudo muito fácil, principalmente para um pescador. Mas Jesus fala assim, pisa para fora, pisa na água aí, Pedro, afirma a sua perna e venha. Isso é sobrenatural. Mas na nossa cabeça, o sobrenatural é aparecer das coisas diferentes. Mas Deus fala uma coisa, eu faço sim o sobrenatural em grandes coisas. Ele fala para nós essa noite. Se o que você está pedindo, meu irmão, é uma grande coisa, Ele pode fazer. Ele está falando para você, eu posso. Mas Deus nos chama a atenção, que o sobrenatural dele também está nas coisas simples. Como assim, Fabrício? O sobrenatural de Deus está sim em alguém andar sobre as águas, mas o sobrenatural de Deus também está em alguém se arrepender dos seus pecados e se converter. Um grande milagre de Deus. Alguém se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e falar, esse caminho está errado. Ela vira e muda o caminho. Ela não está andando sobre as águas, ela está andando como uma pessoa normal, mas ela está com a vida mudada por Jesus. O sobrenatural de Deus está nas grandes coisas, sim, mas também está nas coisas simples. O sobrenatural de Deus é encontrar uma pessoa que mentia descontroladamente, que não se aguentava, e mentia, aquilo era a vida dela. E ela encontra Jesus, e Jesus mexe tanto com a vida dela, ela abre e dá espaço para Jesus falar com ela. E pelo toque do Espírito Santo, agora a mentira que era natural na vida dela, dá nojo. Isso é sobrenatural de Deus. Aquela pessoa que roubava das pessoas, roubava não só financeiramente, roubava sonhos, roubava oportunidades, passava as pessoas para trás. Essa pessoa tem um encontro com Jesus e fala, Jesus, se o Senhor é tão bom, é tão justo, eu quero ser também igual. Jesus fala, venha. Essa pessoa sente nojo do roubo agora. Essa pessoa hoje ajuda as pessoas. Essa pessoa, ela não rouba mais os homens, mas hoje ela tem para dar, para ajudar as pessoas. Isso é sobrenatural de Deus. A igreja está entendendo? Deus está falando conosco que Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele está falando um pouquinho assim, temos que sair do nosso comum, do nosso dia a dia, daquilo que nós pensamos que é natural e que não é. Não é natural mentir, não é natural roubar. Mas Senhor, eu nasci numa família onde o meu pai me maltratava. Eu não tinha voz ativa, eu era tratado como um escravo.
Agora eu faço isso com meu filho também, com a minha esposa. E Deus fala assim: eu posso mudar a sua vida. Você não precisa ser aquilo que seu pai foi, que sua mãe fez, o que fizeram com você. Você tem uma opção, você tem algo chamado livre-arbítrio. Você tem uma escolha de falar assim: eu vou amar o meu filho. Eu não vou levantar a mão para ele, mas em respeito. Eu vou amar a minha esposa, ao meu filho, vou corrigi-lo sim. A Bíblia fala, é necessário às vezes a vara, mas o espancamento não. O respeito à esposa, ao marido. Ah, mas eu vi meus pais se ofendendo e brigando e falando. Eu faço o mesmo com meu esposo. Seu esposo é o homem que Deus te deu. A Bíblia fala que seu esposo é o cabeça do lar. Existe uma hierarquia espiritual. Respeite. Ah, mas eu não aprendi sobre respeito. Jesus falou: fala nessa noite, venha, que eu vou te ensinar. Queremos o sobrenatural, a cura. Queremos que pessoas ressuscitem. Queremos ver paralíticos andando. Queremos o sobrenatural, as coisas que engrandecem os olhos. Mas também queremos o sobrenatural de mudança de cotidiano. Aquilo que era natural e que é natural para o mundo, Deus fala assim: eu coloco o meu sobrenatural aí. É o meu sobrenatural. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas, e tem uma coisa que é igual água e óleo, não se combinam e não se misturam. Quando você olha um cristão mal educado, não combina, distrata as pessoas, não diz um obrigado, não diz um bom dia, não achega as pessoas para perto de si, ele afasta, porque ele não sabe, porque talvez ele não tenha aprendido. Mas assim como a Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes, pense no contrário desse versículo, que as boas conversações, a boa influência traz bons costumes. Se você não teve a oportunidade de nascer numa família que te deu educação, que te ensinou a respeitar, a tratar bem a sua esposa, seu marido, seus filhos, Jesus está nos falando que Ele está nos dando a oportunidade com esta família aqui, de aprender uns com os outros, porque estamos aqui neste mundo para aprender. E se nós não tivermos a humildade de aprender com Ele, com o Mestre, e com os mestres que Ele colocou em nossas vidas, nossos pastores, nossos líderes, e as pessoas que estão aqui, e olhar o exemplo de cada um e falar: eu quero ser assim. Como Pedro olhou Jesus e falou: eu quero andar sobre as águas, Jesus. Você deve olhar para as pessoas, para os seus líderes e falar: Senhor, eu quero tratar bem a minha esposa como aquele irmão trata. Eu quero cuidar bem do meu filho como aquela irmã trata. Eu quero cuidar das pessoas como o meu pastor cuida. Eu quero amar as pessoas como a Maria dos Anjos ama. E abraça, e sorri, e está alegre. Glória a Deus. Deus está falando, Jesus está falando: você quer isso para a sua vida? Venha. Só que tem que pisar fora do barco, tá? Aquele seu mundo natural de desrespeito, de falta de educação muitas vezes, de preguiça. Deus colocou isso enquanto eu estava preparando a mensagem. Senhor, eu tenho preguiça de trabalhar, de estudar, de fazer a obra de Deus. Eu tenho preguiça.
E Jesus fala assim: você quer mudar de vida? Tome uma decisão. Vem trabalhar. Vem trabalhar na minha obra. Vai estudar. Vai se esforçar, pega um livro, se matricula numa faculdade. Faz o seu melhor de novo no emprego. Deus está falando de novo. Faz o seu melhor no emprego, se esforça, seja exemplo. A Bíblia diz assim que nós devemos ser exemplos dos fiéis. Exemplo no trato. Exemplo no trabalho. Esposo de uma esposa só. Mulher de um marido só. Aquele que quer cuidar das coisas de Deus, a Bíblia fala que cuide bem da sua casa. Tem muitas pessoas querendo fazer as coisas na obra de Deus por orgulho, e querem muitas vezes ocupar cargos, e Deus está falando: para aí um pouquinho. Se o natural da sua vida, na sua casa, não é cuidar de ninguém, como você quer algo que você não faz? Não é natural seu. Tem pessoas querendo cargo para ter status dentro da igreja, e o Senhor Jesus hoje pega o seu chicote espiritual, como ele pegou lá na passagem que ele sai chicoteando, só que ele não bate nas pessoas, né? Jesus é tão bom que ele só faz: sai daqui, aqui na minha casa vocês não vão vender pombos, aqui na minha casa vocês não vão vender tapete, vocês não vão fazer barganha, porque a minha casa é uma casa de oração. E Jesus nos fala que pessoas estão procurando cargos por simplesmente orgulho, status. Sendo a Bíblia fala assim: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser líder, seja servo. Comece limpando um banheiro no acampamento de juniores que vai ter aí. É bom. Deus fala com você lá no banheiro, tirando papel higiênico, passando rodo no chão. É muito bom. Eu lembro no meu início da igreja, lavando o prato. É uma bênção. Fazendo amizade, sabendo que aquele prato que você lavou, jovens vão poder se alimentar. Aquele banheiro que você limpou, as pessoas vão poder usufruir com qualidade. Que é o topo, seja servo. E Deus vai te colocar sobre muito. Novamente. Mas eu queria tocar aqui igual Mateus toca. Uma benção. Mas você sabe quanto tempo ele passa estudando? Só ele sabe, né? Quanto doeu o dedinho, quanta cãibra deu. Ai, Senhor, eu não consigo enxergar essas formiguinhas aqui, essa formiguinha nas partituras. Um monte de notinha aqui, eu não sei o que é isso, tem que estudar. Tem que sair do seu natural e dar um passo a mais, um passo além. Deus está chamando todos nós a dar esse passo além, minha igreja, nessa noite, para estarmos aqui saudáveis na casa de Deus, não para ser um peso na vida do pastor, das pessoas, mas para ser servo, vaso de honra, usado por Deus. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Muito bem. Você crê que se você está aqui é porque Jesus te chamou? Mas o Senhor está me puxando minha orelha, Jesus. Jesus fala: é porque eu te amo. Mas o Senhor está puxando, está doendo, viu, Jesus? O Senhor me chamou de preguiçoso, eu sei que eu sou. Mas Jesus fala: eu te amo. E Jesus nessa noite, para todos nós, sem exceção, Ele está falando o que Ele falou para Pedro: venha viver uma vida diferente. Sai do seu natural e viva o sobrenatural. Se é fogo do céu, Deus faz descer. Mas deixar de mentir e falar a verdade também é sobrenatural. Deus chama muitos de nós, e com a mesma fé que Pedro teve, Ele fala assim:
para toda a igreja e para todos nós. Você quer ter um novo emprego? Você sabe. Estude, se esforce, mas vamos voltar lá nas 4 chaves. Você tem feito tudo aquilo? Você tem valorizado aquilo pouco que Deus tem te dado para Ele te dar um novo emprego? Porque se a gente não está fazendo isso, não vai descer fogo do céu, viu, igreja? Não vai acontecer. Nós cantamos: vai acontecer, meu milagre está por vir, vai acontecer. Não vai acontecer se eu não estiver fazendo a minha parte. Cantar é fácil. Às vezes tem hinos de louvor que eu seguro, às vezes, Senhor, eu não posso cantar isso aí. Eu não estou vivendo. Eu não posso cantar isso aí não. Porque Deus quer sinceridade na presença dEle. Deus enxerga o nosso coração. A Bíblia diz assim que antes de uma palavra subir para a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos fazer. Quando eu canso, o meu milagre vai acontecer, Jesus fala: não tem como acontecer. Do jeito que você está, não tem. Ou Ele fala: hoje vai acontecer mesmo, porque você está na minha presença, glória a Deus. Sair do natural para o sobrenatural. Deus, eu quero uma namorada ou um namorado. Alguns falaram: oh glória, Deus tocou nesse assunto. Ele vai tirar eu do natural. O meu natural é ser sozinho. O meu natural é estar encalhado, igual um barco encalhado. Não um barco de Pedro que estava sobre o mar, ele estava encalhado. Agora Deus vai falar comigo. Deus é bom, Ele toca em todos os assuntos, né? E aí Deus fala assim: viu? Porque você está pedindo uma namorada para mim? Quantos anos você tem? Deus, eu tenho 16 anos já, Deus. Sou um homem formado. Só de pele e osso. O filé do grilo. Nem barba tem. Por que você quer namorada? Ah, Deus, eu quero. Meus amigos têm. De novo, status. Como se fosse um troféu, a namorada. Alguns pensam assim: olha o meu troféu. Olha o meu troféu, eu nem gosto dela, mas olha como ela é linda. Eu nem a amo, eu nem a respeito, mas olha, é uma miss. Ou ao contrário, né? A mulher com o homem. Sabe uma coisa que Deus nos leva a mudar? O meu natural era isso, sabia? Eu sou casado já há 10 anos. Glória a Deus, com a minha esposa Márcia ali. Só que enquanto eu não entendi o que Deus queria para mim, eu falava: dá uma namorada para mim, Deus. Do meu jeito, né? Eu até pintava: eu quero com o cabelo assim, desse jeito, né? Só que sempre que eu fiz isso, eu me machuquei ou machuquei outras pessoas. Apesar da gente rir nessas situações, um relacionamento, ele toma parte de uma pessoa e toma parte de você também. Cuidado, não se brinca com os sentimentos das pessoas. Eu fui entender isso muitas vezes machucando ou me machucando, até que um dia Deus falou comigo: Fabrício, modifica a sua oração. O seu natural é o natural do mundo, é pedir uma namorada. Peça uma esposa. Deus mexe com a gente, né? Uma esposa a Deus. Ele fala assim: viu? Põe o seu pezinho para fora do barco e pisa nessa água aí, vai. Eu falei: eu vou, Deus. Deus, eu quero uma esposa. E depois de 2 anos, 2 anos, viu, igreja? Não é 2 dias. Deus, cadê? Cadê Deus? Diz que Deus está atrasado. Deus, eu não vou pagar isso, eu não vou dar o dízimo, hein? Sabe aquelas promoções de pizza? Se o cara chegar 10 minutos atrasado, você não paga, ele dá pizza para você. A gente faz isso com Deus. Depois de 2 anos, Deus trouxe meu coração a Márcia.
Só que não trouxe só ao meu coração, Deus é perfeito, me levou ao coração dela. E ali Deus começou a dar sinais para a gente. E ali nós entendemos. Começamos a namorar. Daí Deus fala assim: anda um pouquinho mais essa água aí, Fabrício. Ficar noivo. Deus, ficar noivo. Anda um pouquinho mais, Fabrício. Marca a data do casamento. Ficamos. E hoje somos casados há 10 anos. Temos um filhinho de 3 anos. E tudo isso é porque eu saí do meu natural. O que eu estou fazendo hoje aqui, para a glória de Deus, pelo chamado de Deus, é o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não conseguia falar em público, irmãos. Tenho aqui ex-colegas de escola. O Lauro, estudamos na mesma época. Daniela lá, estudamos na mesma classe, na mesma turma. E Deus trouxe ela aqui. Daniela, o Lauro me conheciam, muito tímido. Para apresentar um trabalho na frente da sala, irmãos, eu encostava na parede da lousa. E ficava com a mãozinha assim, com a folha. E eu olhava um ponto fixo atrás da sala. E disparava em falar, eu decorava, né? Eu quase tinha um infarto. Eu saía suando. Eu era muito tímido. Eu nunca imaginei o que Deus tinha para mim. E Deus um dia, quando eu aceitei Jesus e comecei a servir o Senhor, no meu natural ia ficar sentado. Mas um dia um servo de Deus, o irmão José Antônio, marido da pastora Rita, líder de jovens na época, falou: Fabrício, prega no sábado aí no culto de jovens pra gente. Meu Deus. Mas o Espírito Santo estava pulando no meu coração: vai, vai. E Jesus falava: venha, venha. Eu aceitei, irmãos. E ali começou algo na minha vida que eu nunca imaginei que ia acontecer. Ser usado por Deus para pregar para as pessoas. Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe, eu sou tímido, eu sou na minha, falo pouco. Mas Deus tem um chamado acima do meu natural. Ele tem um chamado no sobrenatural para mim. O que eu faço aqui não é pelo meu poder, é pelo poder de Deus. Deus é bom. E Ele te chama como Ele me chamou. Deus tem chamado líderes de célula aqui. Deus colocou também muito forte no meu coração: você está com medo? Jesus fala: venha. Deus tem chamado pessoas para pregar. Você tem recebido convites e você está com medo. O seu natural é ter medo, mas não esqueça, é Deus quem está no controle. É Jesus quem está falando, não é o Fabrício. É Jesus quem irá falar através de você. Só esteja disponível. Fala como Pedro: eu vou pisar nessa água aí, Jesus, eu vou pregar. E Deus vai fazer você andar sobre essa água. O meu sobrenatural não é o mesmo do seu. Talvez tenhamos pessoas aqui que nasceram falantes, extremamente comunicativas, natural da pessoa. Mas Deus pega as coisas, né? E trabalha com essas pessoas aí que eu não sei falar. Deus, é você mesmo que eu vou usar. Deus está falando: é você mesmo que eu quero usar. Do seu jeito, do jeito que você está, na sua naturalidade. Mas me dê uma oportunidade. Aceite o meu chamado como Pedro aceitou. E venha. Venha. Deus está falando. Venha. Deus está chamando você que quer viver uma vida de prosperidade a dizimar e ofertar. De novo, né? Deus está falando: por que você tem medo? Ah, Senhor, vai faltar na minha casa. Deus está falando: venha. Traga o dízimo e a oferta à minha casa, que eu abrirei a janela dos céus, e você verá o sobrenatural descer sobre a sua casa. Os seus armários, a sua despensa, não terá lugar para guardar aquilo que Deus tem para você. Receba isso, irmãos. Isso é promessa de Deus. Mas pisa fora do barco. Pisa fora do barco. Deus está te chamando.
Deus está nos chamando a lembrar do projeto de vida que nós fizemos no começo desse ano. Lembra do projeto de vida? Lembra das suas sementes que você escreveu? Que você começou a depositar no solo, só que por um motivo ou outro, Deus está falando, muitos pararam de regar essa semente. E o Senhor pergunta, por quê? Porque quando Pedro parou de olhar para Jesus e se começou a prestar atenção no vento e nas ondas passando, ele começou a afundar. E esse sentimento Deus me colocou que muitas pessoas estão sentindo. Eu estava tão bem, Senhor, no projeto de vida, tanta fé, eu comecei, mas por um motivo ou outro, o mar começou a agitar e eu parei. Deus está falando, volte. Volte a pisar o seu pé na água de novo, volte a regar essas sementes. Eu vou fazer o sobrenatural na sua vida. É Deus quem promete. E você, que Jesus já te chamou, mas simplesmente por medo, você ainda não se decidiu em descer as águas do batismo. Porque o nosso natural, segundo a palavra de Deus, é que nós somos criatura. O nosso natural, desde que Adão e Eva caíram, é ser filhos do pecado, é nascer do pecado, é ter a naturalidade de pecar. Isso faz parte da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós somos criaturas. Mas você que está ouvindo o chamado de Jesus Cristo, fala, vem para mim, vem me servir, decida-se por mim. No seu coração já existe arrependimento. Deus está mostrando muitas pessoas arrependidas na condição de entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus e descer as águas do batismo, mas o medo tem te segurado. Deus quer te trazer para o sobrenatural. Que quando você desce as águas do batismo, quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, sabe o que a Bíblia fala? Que nós somos chamados filhos de Deus. Éramos criaturas, e agora no sobrenatural de Deus, nós somos filhos. Glória a Deus, igreja. Deus quer te trazer para a condição de filho. De filho. Não tenha medo, o Senhor fala. Eu lembro até hoje, o lugar que eu estava, ali, naquele canto, mais ou menos na quarta fileira, da frente para trás, quando Jesus me chamou para o batismo. O pastor Ayrton, pai do pastor Daniel, estava aqui nesse púlpito pregando, e ele falou, Jesus está te chamando. E aquilo bateu no meu coração, e meu coração palpitava, e eu tinha certeza, Jesus está me chamando. E ele falou, vem aqui na frente você que quer aceitar Jesus, quer descer as águas do batismo. E meu coração palpitava de alegria, só que de repente eu travei na cadeira. Travei. Porque no meu ouvido veio assim, você não é merecedor. O que seus pais vão falar? A tradição da família, o que seus pais vão falar? O que seus amigos vão falar? Vão falar que você virou agora um quadrado? Um radical? Fizeram lavagem cerebral em você? E isso me travou. Só que Deus deu sabedoria para as pessoas que estavam ao meu lado, e elas perceberam e começaram a orar por mim. Estenderam suas mãos, e ali Deus me deu força. Eu literalmente travei na cadeira. Eu levantei, com muita dificuldade eu fui quase que me arrastando aqui, ó, e vim aqui. E aqui eu me ajoelhei e aceitei a Jesus Cristo na minha vida. Glória a Deus. Deus está te chamando para ser um intercessor dessas pessoas. Porque essas pessoas, como eu, sofrem retaliações do inimigo. E elas precisam de força espiritual para sair do seu lugar. Mas Deus está chamando você também, meu filho. Não se prenda às acusações de Satanás. Tome uma posição, porque a escolha é sua.
Por mais que as pessoas estivessem orando por mim, a escolha naquele momento era minha. E ali eu saí do meu barco natural, do Fabrício natural, de tradição, se preocupado com o que os amigos iam pensar. Eu falei, eu quero é Deus na minha vida. E a partir daquele momento minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida, e sei que Deus tem o melhor para cada um de vocês, e é isso que Ele quer ministrar nessa noite. Glória a Deus. Então não esqueçam o que Deus falou. O sobrenatural está no fogo cair do céu. O sobrenatural está em Pedro andar sobre as águas? Está. Mas o sobrenatural também está nas pequenas coisas, quando decidimos mudar as nossas atitudes e nos achegarmos a Jesus. Fiquem em pé na presença do Senhor, em reverência à presença dEle. Não perca essa comunhão com o Espírito Santo de Deus que está trabalhando em nossos corações. Coloque a mão no seu coração, igreja. Cada um sabe o seu natural. Feche os seus olhos. Cada um sabe o seu natural. O natural de Pedro era ser pescador. Só que em Mateus 4, 18, 20, Jesus passa pela praia e encontra Pedro e seu irmão André num barco. Passa pelos dois e fala assim: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Antes dessa passagem do barco de Pedro andar sobre as águas, Jesus encontrou Pedro na praia e chamou ele: venha, siga-me, e eu te transformarei de um simples pescador de peixes. Eu mudarei a sua situação agora para pescador de homens. E Deus está nos levantando nessa noite para viver o sobrenatural de cada um. O de Pedro era ser pescador. Deus o transformou em pescador de homens. Qual é o seu sobrenatural? Apresente agora para Deus. Qual é a parte da sua vida, a atitude que você tem que tomar para sair desse natural, que tem te prendido às tradições, às rotinas, ao cotidiano, aquilo que é comum nesse mundo? Mas Deus fala: eu não quero que você viva nas coisas desse mundo, meu filho. Eu quero que você viva na minha presença, no meu sobrenatural, na minha palavra, nas minhas promessas, nos meus mandamentos. Deus está falando: é neste sobrenatural que eu quero que você viva. O maior milagre na vida de Pedro não foi andar sobre as águas, igreja. O maior milagre na vida de Pedro foi ter o seu interior transformado por Jesus Cristo. Um dia nós teremos a oportunidade no céu, em nome de Jesus. E se eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar a Pedro qual foi o seu maior milagre. E eu tenho certeza que ele não irá responder: andei sobre as águas. Ele irá me responder: olha, eu era um homem bruto e Deus me deu sentimentos. Olha, eu era um homem impulsivo e agora eu ajo pelo Espírito Santo. Eu era um homem raivoso que cortava a orelha e não tinha paciência com as pessoas. Hoje eu amo as almas, e quando eu prego, 3.000 almas são salvas de uma vez só. Deus tem isso para você, irmão, irmã. Jesus Cristo fala: venha, venha, eu te chamo. Comece a falar com Deus, igreja. Feche os seus olhos agora, não se distraia. Saia do natural. Não olhe para mim, não olhe para o grupo de louvor. Olhe para o seu coração. Olhe para Deus e fala: Senhor, eu quero tanto parar de mentir, ó Deus. Eu quero, Senhor amado, parar de roubar. Eu quero, Senhor, parar de maltratar as pessoas, de desrespeitar o meu cônjuge. Eu quero amar os meus irmãos. Senhor, eu quero ser um melhor profissional, um empregado exemplar, Senhor.
um chefe exemplar. Eu quero sair do meu natural e viver o seu sobrenatural, porque é isso que Deus preparou para cada um de nós, igreja. Fala para o Senhor aquilo que você tanto necessita. Senhor, eu quero sair deste barco, Senhor. Eu quero entregar a minha vida para Ti, Jesus. Eu quero descer as águas do batismo no dia 31 de março, eu quero. Deus está te chamando, irmã, irmão, que você ainda não entregou a vida a Ele. Saia desse barco da desconfiança, saia desse barco do medo, da incredulidade, tome uma posição e venha descer as águas do batismo. Dê o seu nome, faça o curso e desça, porque Deus vai transformar a sua vida. Você era criatura, passará a ser filho de Deus, herdeiro de todas as coisas que Deus prometeu para você. Oh, aleluia. Santo é o seu nome, Jesus. Escute, igreja. Deus fala também que tem pessoas aqui que estão se achando indignas novamente de estar na presença de Jesus. Senhor, elas falam assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe o que eu falei, mesmo conhecendo, mesmo já tendo vivido o seu sobrenatural, o Senhor sabe que eu caí, o Senhor sabe que muitas vezes joguei minha vida no lixo, joguei a vida de outras pessoas no lixo. Tem pessoas falando isso, e o Senhor Jesus fala para você: filho meu, sabe a minha resposta para tudo isso que você falou? Eu digo para você: venha, venha, pois eu te recebo. Foi assim com Pedro também. Pedro negou Jesus por 3 vezes, como muitas vezes nós fazemos com as nossas atitudes. Nós negamos a Cristo, nós negamos. Mas quando Jesus ressuscita e o anjo está na frente do sepulcro, aquelas mulheres vão lá para ver o corpo de Jesus, mas Jesus não está mais lá, glória a Deus. Aquele anjo fala assim para elas: Ele não está mais aqui, Ele vive. Jesus vive, aleluia. Ele vai à frente, Ele vai para a Galileia. Ele fala assim para ela, esse anjo fala: avisa os 11, avisa os discípulos que eu estarei lá na Galileia, me encontrem lá. Mas ele fala mais: manda chamar Pedro. Pedro se sentia indigno porque ele tinha negado Jesus, e para ele tinha acabado. Mas eu vivi tanta coisa, andei sobre as águas. Ele traz Jesus e ele cai em si daquilo que ele tinha feito. Para ele tinha acabado. O natural para ele era viver com aquela vergonha. Mas sabe o que acontece? Jesus ressuscita e fala assim: manda chamar Pedro. Jesus está te chamando. Ele não quer saber o que você fez, Ele não quer saber o que você tenha feito. Ele te chama para a presença dEle. Sai desse barco, meu filho, toma uma posição. Eu te recebo novamente. Vem para a minha presença. Deus te chama, Deus restaura com você essa aliança, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha trazer, ó Deus, coragem, ousadia e fé no coração de cada um de nós, ó Deus, que estamos na Tua presença.
coragem que Pedro teve, ó Deus, para tomar esse passo de fé. Nos dá, Senhor, esse espírito de ousadia, ó Deus, para tomarmos essa posição de sair do natural e ir para o sobrenatural, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, nós entregamos também diante de Ti todo medo. A palavra de Deus nos ensina nessa passagem que os discípulos tinham medo. Ele fala assim: coragem, não tenham medo, sou eu, Jesus. Pede para Deus agora tirar todo o medo do seu coração. Pede: Deus, tira esse medo do meu coração, esse medo que me paralisa, esse medo que me mantém sentado nessa cadeira, esse medo, Senhor amado, que me impede de tomar uma posição na minha vida, de mudá-la. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda todo medo. Como diz a Tua palavra, Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, em nome de Jesus. E eu oro também agora, por último, ó Deus, para que a Tua igreja seja cheia agora do Teu Espírito Santo. Receba do Senhor o poder que vem do alto, como Pedro recebeu no dia de Pentecostes, a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês, porque vocês não vivem mais por vocês mesmos, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. É Cristo quem vive. Cristo vive em mim. Cristo vive. Não sou eu, mas quem vive, mas o Espírito Santo de Deus que habita. Derrama, Senhor. Sopra, Senhor amado, esse Espírito Santo que nos enche de ousadia. Sopra esse Espírito Santo que nos enche de coragem, Senhor. Sopra, Senhor amado. Sopra força, Senhor. Renovo. Sopra, Espírito Santo, sopra. Restaura. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem derramado e está derramando sobre a sua vida agora a capacitação, a coragem, o espírito de ousadia e o Espírito Santo, que tirou Pedro do estado natural e transformou ele num homem usado por Deus. E que essa bênção esteja sobre a vida de cada um de nós, que aonde nós estejamos, onde nós estivermos, ali o Espírito Santo nos use com ousadia, não mais no mundo natural, mas no sobrenatural. Que eu possa viver os sonhos, que você possa viver os sonhos de Deus sobre a sua vida, no mundo sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Não esqueçam, Deus tem o sobrenatural para cada um de nós. Mas isso não vem de graça. A salvação, ela vem de graça. Mas a mudança, nós temos que dar o primeiro passo. Dê o seu primeiro passo em tudo isso que você orou. Porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos agir. E agir com fé, como Pedro assim fez. Amém? Glória a Deus. Vocês podem aplaudir e glorificar o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, pela manifestação do Teu Espírito Santo. Exalte o nome do Senhor. Glorifica, exalte e agradeça já pela sua vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos em sinal de receber. Vocês viverão o sobrenatural, viu? Deus é bom e a palavra dele não volta vazia. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais este culto, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor amado, cuidar de cada um de nós e cada irmão aqui presente, não somente da gente, mas da nossa família. Cuidar dessa semana, Senhor, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus, da Tua presença, uma semana de sobrenatural, uma semana, Senhor amado, de vitória, uma semana de boas notícias, de boas novas na Tua presença. E que o amor de Deus Pai,
a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Você que receba, glorifica, diga amém e aplauda ao Senhor, amém? Vão em paz.